Saudações, pessoal! Hoje nós vamos, nessa aula, conversar um pouco sobre identidades, postulados e teoremas. Então, como nós conversamos na aula passada, nós temos aqui a nossa porta lógica AND, né? E ela só vai me permitir acionar ali meu LED quando as duas entradas estiverem acionadas, não é isso? Nós temos também a nossa porta OR. A minha porta OR já ela permite que a minha saída, né, meu LED seja acionado se uma ou a outra entrada estiver acionada. Eu tenho a minha porta lógica NOT, não é? Então minha porta lógica NOT, veja, meu LED está acionado e a minha chave está aberta. Bom, eu acho que faltou comentar na aula passada, né? Porque se você olhar isso aqui do ponto de vista de um circuito lógico, né? De um circuito elétrico, você vai falar, bom, mas como é que pode esse LED estar acionado se o circuito está interrompido, não é? Então, veja, todas as minhas portas lógicas, consigo comprar componentes eletrônicos, circuitos integrados, não é? Com as portas lógicas, mas esse circuito integrado, para ele funcionar, ele precisa ser energizado. Então, eu tenho um circuito elétrico lá dentro, que lá dentro ele está energizado. Então ele consegue, vamos dizer assim, ele não está ligado nessa bateria, mas existe uma bateria ali que está alimentando o meu circuito e ele consegue fornecer corrente quando a minha entrada da porta lógica não está acionada. Quando ela está acionada, esse circuito interno ele interrompe o fornecimento de corrente, não é? Mas ele tem uma fonte, tá? A gente não pode esquecer que esses componentes eles têm uma fonte. Essa fonte não aparece aqui no circuito, tudo bem? Então por isso que é meio esquisito se você for analisar do ponto de vista de circuito elétrico. É um tanto quanto estranho você vê que um circuito aberto pode gerar um LED aceso, tá? Mas nós não podemos esquecer que esse circuito aqui ele está energizado, né? Mesmo o simulador ele entende que essa porta lógica ela está energizada, por isso que ela opera aí dessa forma, tá? Não teria como ela operar de outra forma. Pois bem, então agora nós vamos conversar um pouco sobre algumas identidades, não é? Então veja, parece um tanto quanto intuitivo, e eu gostaria que fosse bem intuitivo isso, não é? Mas eu tenho aqui a minha saída, né? Veja, eu tenho duas negações. Então eu digo que o inverso do inverso é o próprio verso, não é? Então, A invertido dá A barra. Se você inverter de novo, ele volta a ser A. Então aqui eu tenho a demonstração, né? Que o A nível lógico 0, eu tenho meu LED nível lógico 0. Quando eu tenho A nível lógico 1, eu tenho o meu LED nível lógico 1, porque eu inverti a inversão. Então, uma inversão anula a outra, não é? Então, eu creio que aqui vocês não vão ter muita dificuldade, né? Basta ver uma vez que você consegue entender também. Se não entender, não tem problema nenhum. Volta o vídeo, e esse é o bom do vídeo, né? Você pode pausar, voltar e ver de novo quantas vezes forem necessárias. E já que estamos falando sobre isso, como eu sempre digo, não adianta certos conceitos, não adianta você ver uma vez e achar que você tem a obrigação de entender. Você às vezes precisa assistir mais de uma vez, você precisa ler mais de uma vez, você precisa experimentar mais de uma vez para você poder realmente entender o que está sendo tratado, tá? Então qualquer iniciativa nessa direção, de experimentar, de testar de novo, de assistir vídeo de novo, vai ajudar você a entender caso você esteja com dificuldade, tudo bem? Bom, vamos dar sequência aqui. Outra identidade que nós consideramos é a identidade da adição. Então, o que significa a identidade da adição? Veja, uma entrada A mais nível lógico 0, ela vai dar A, não é? Então, A, OR, 0 é A. Tudo bem? A, OR, 1 é 1. Por quê? Bom, eu já tenho o acionamento aqui desse lado, vamos dizer, da minha lógica OR. Então, o A, seja ele qual for, a minha saída vai ser sempre 1. A, OR, A. Né? A princípio não tem muito sentido, né? Por que eu iria ligar duas entradas A no meu circuito integrado, né? Na minha porta lógica? Mas nós vamos ver daqui a pouco, né? Que nós conseguimos criar funções lógicas, nós conseguimos manipular essas funções lógicas e nós conseguimos também simplificar essas funções lógicas, e nesse processo aparece esse tipo de situação, né? Onde eu tenho A mais 0, A OR 1, tá? Então nesse vídeo eu vou falar mais e vezes
tudo bem? Mas sempre que eu falar mais e vezes, eu estou me referindo à função lógica OR, estou me referindo à função lógica AND, tá? Mas, veja, mesmo que eu aplique aqui a ideia do mais, né, da adição, que não é isso, né, também dá para interpretar esses resultados partindo desse ponto de vista, né, partindo desse conhecimento prévio aí de como funciona a adição. Então, por exemplo, aqui A OR A, a minha saída vai ser A, ok? Agora, e A OR barrado? Né? Então, A OR A barrado, a minha resposta sempre vai ser 1. Tudo bem? E é fácil de entender isso aqui, por quê? Porque sempre um dos dois envolvidos no OR vai ser 1. Se não for o A, vai ser o A barrado. Ok? Então a minha saída é sempre 1. E eu tenho circuitos aqui para a gente simular essa situação. Então veja, como é que seria essa ligação nesse circuito, né? Se eu fosse montar esses circuitos. Então eu tenho minha porta OR aqui. Veja, uma das chaves está ligada direto no 0 volts. E a outra chave, que é a minha chave A, ela está chaveando o 0 volts, tá? Então, veja, eu tenho porta aberta, agora eu tenho porta fechada, meu LED liga, tudo bem? Aberto desliga, fechado liga, não é? Aqui, se eu ligar o 0 direto, veja, a minha resposta sempre, independente da entrada que liga para o 0, a minha resposta sempre ela copia o A. Né? Então eu consigo ver essa primeira identidade da adição. Tudo bem? Então tá. A segunda identidade é quando eu ligo o 1. Veja, o A ele está comandando a minha saída até que eu ligue o 1. A partir do momento que eu ligo o 1, não importa qual seja a minha entrada A, eu sempre vou ter 1 na saída. Né? Conhecendo a tabela da verdade, você vai ver que isso é uma verdade. Não é isso? Bom, e como é que seria A OR A? A OR A, eu tenho essa situação onde eu tenho a minha chave A, mas ela entra nas duas entradas da porta OR. Então, também eu tenho na saída o A. Né? Se o A está nível lógico alto, a minha saída é nível lógico alto e assim por diante. Bom, e o A OR A barrado? Veja que não importa o quanto eu abro e fecho, ou mude o nível lógico da minha entrada, a minha saída sempre vai ficar ligada. Tá? Então, essa é a identidade da adição. Tá? A primeira identidade aí que nós precisamos nos conscientizar. Da mesma forma, aqui nós temos a identidade da multiplicação, não é isso? Então, o que é a identidade da multiplicação? Veja, sempre que eu multiplico A por 0, não é? Eu tenho a minha saída igual a 0. Então, veja, aqui eu estou... Por que ele é 0? Porque eu estou ligando ele direto no GND, não é? Estou ligando ele direto no 0 volts da minha fonte, não é? Então, quando eu ligo aqui, independente do acionamento do A, tudo bem? Independente do acionamento do A, eu tenho a saída igual a 0, tá? Da mesma forma, veja, eu tenho uma chave aqui, essa chave é minha chave 1, não é isso? Eu poderia ter feito uma ligação direta aqui, inclusive, né? Mas a minha chave 1, o que faz a minha chave 1 aqui? Ela está ligando o meu end para o 5 volts, não é? Então, a minha saída, o que ela faz? Ela copia o nível lógico da minha entrada A, não é isso? Bom, e o A end A? Veja, eu estou jogando o nível lógico da minha entrada A, da minha... Como se diz? Eu estou usando aqui o nível lógico da minha entrada A, da minha chave A, tanto na primeira entrada quanto na segunda entrada da porta end, não é isso? Então, a minha saída, ela copia o A. Tá? Então, A end A, você pode substituir por A. Não é? Da mesma forma que, veja, sempre que eu tenho A end A barrado, a minha saída sempre vai ser 0. Por quê? Porque, bom, um dos dois elementos sempre vão ser 0. Né? Se um é 1, o outro é 0. Então, eu não tenho como acionar essa saída LED. Tudo bem? Então, quando você encontra essa situação numa função lógica, você sabe que ali você pode substituir A end A barra por 0. A outra propriedade agora, né, que nós precisamos tratar é sobre a propriedade comutativa, que também eu acredito que seja bem intuitivo pelo que a gente já fez, não é? Então, A OR B é a mesma coisa que B OR A.
Então, eu posso trocar a ordem das minhas entradas ali, a ordem das minhas entradas na porta lógica, tanto faz. Da mesma forma, na multiplicação. Se eu fizer A AND B, ou B AND A, quer dizer, a ordem das portas, né? Eu tenho duas entradas na minha porta lógica, eu tenho N entradas na minha porta lógica. Se eu mudar a ordem das entradas, não faz diferença nenhuma, tá? Então, outra propriedade é a propriedade associativa. A propriedade associativa também vem da matemática, né? Nós conseguimos usar a mesma relação. Então, se eu tenho A OR, e aí eu tenho B OR C, então, veja, eu coloquei o parênteses aqui para indicar uma prioridade, não é? Então, eu teria que fazer primeiro B OR C e depois fazer o OR com o A, não é? Essa situação é exatamente igual eu ter uma prioridade AB e depois fazer o OR com o C. Ou fazer A, C e depois fazer o OR com o B. Né? Isso vale tanto para a entrada OR, né? Para a função lógica OR, quanto para as entradas associadas através de uma função AND. Não é? Então isso, veja, é aquela velha história da ordem dos fatores não altera, aqui no caso, não altera a lógica OR e também não altera a lógica AND. Tudo bem? Então essa é uma outra propriedade. Então, agora nós vamos falar sobre a propriedade distributiva. Né? Então, o que é a propriedade distributiva? Vamos supor que eu tenho a seguinte lógica. Né? Eu tenho B OR C e eu tenho um AND com A. Né? Então, veja, isso aqui, se eu fosse analisar matematicamente, né? se eu fosse analisar pela luz aí da álgebra, né? O que eu teria que fazer? Eu teria que pegar o meu A, multiplicar pelo B, aplicar distributiva, não é isso? Pegar o meu A e multiplicar pelo C. Tudo bem? Então, eu ficaria com AB OR AC. Tudo bem? E aqui funciona exatamente da mesma forma. Tá? Então, eu tenho duas... esta função lógica ela é equivalente a esta função lógica. E como é que eu implemento isso? Veja, eu preciso primeiro executar o B OR C para depois fazer o AND com A. Então, eu tenho a minha porta OR aqui, tá vendo? Eu coloquei o meu B aqui em cima, porque até agora eu tinha colocado A aqui em cima, não é? Então, é justamente para lembrar que a ordem não importa, tá? Então, essa aqui agora é minha porta B, é a minha chave B. E agora eu tenho também a minha chave C, não é? Aqui embaixo. Eu faço um OR entre B e C. Então, eu tenho B OR C. E veja, nos circuitos que nós vamos analisar daqui para frente, é interessante que você, na saída da porta lógica, coloque ali qual é a função que ele implementou. Não é? Porque eu tenho aqui o primeiro nível de função, né? Aquilo que tem prioridade, depois eu vou ter uma outra porta aqui na frente, né? Então ela vai estar no segundo nível de função, onde eu vou pegar o resultado dessa primeira porta lógica, não é isso? E executar a lógica com uma outra entrada ou com uma outra porta lógica que está no primeiro nível, né? Então aqui eu estou fazendo o AND entre B OR C com o sinal da entrada A. Tá? E aí eu tenho A, AND, B OR C. E eu coloquei esse parênteses aqui porque eu preciso indicar que existe uma prioridade. Veja, quando eu leio, se eu não tivesse os parênteses aqui, eu provavelmente ia fazer o A, AND, B e depois ia fazer o OR C. Tá? Então, eu preciso indicar a prioridade com parênteses. Tudo bem? Nos casos onde você tem o AND e o AND é a prioridade, você não precisaria colocar os parênteses, mas eu aconselho você a colocar os parênteses, né, para você não se confundir, tá? Porque, pelo menos na minha experiência, eu vejo que muitos dos problemas que tem na hora de solucionar circuito é porque alguém resolveu fazer uma porta OR que, na verdade, eu tinha que ter feito primeiro uma porta AND, né? Então, a AND tem prioridade, a pessoa acabou... E como ela aparece invertido ali na expressão lógica, a pessoa vai executando o que vem primeiro na expressão lógica, né? Então, não é assim. Eu preciso primeiro fazer uma análise... Como é que fala? Eu preciso olhar a expressão lógica e ver o que tem prioridade. Quais são as funções que tem que ser executado primeiro. Então, eu aconselho a sempre que existe uma prioridade, colocar o parênteses. Né? Então, aqui eu teria obrigatoriamente que colocar esse parênteses, senão eu ia fazer o A AND B. Não é?
Mas numa outra situação, de repente, você pode se sentir assim desobrigado de usar o parênteses e pode acabar incorrendo no erro, tá? Bom, mas de qualquer forma, nós temos aqui o A, AND, B or C, não é? Que ele funciona. Veja, olhando a expressão, o que a gente, aplicando o que a gente já discutiu até agora, veja, você concorda que se o A for zero, não tem nível lógico nem em B, nem em C que vai fazer com que a minha que meu LED acenda? Né? Então vamos ver isso. Por exemplo, meu A sendo zero, eu posso ligar o B, eu posso ligar o C, eu posso ligar o B e o C, e eu não tenho funcionamento do meu LED. Tá? Agora, se o A for 1, aí o outro termo da multiplicação, que seria o B or C, ele tem que ser 1. Né? E para esse termo ser 1, basta que uma das duas entradas, ou B ou C, acione. Tá? Então é assim que a gente analisa o funcionamento dessas funções lógicas. Tá? Eu posso aplicar a tabela da verdade em e ver todas as condições para ver quais são todas as saídas? Sim, mas às vezes batendo o olho na expressão, conhecendo os postulados, né? Conhecendo as identidades e o teorema de De Morgan, que eu vou mostrar daqui a pouco, você já consegue prever o funcionamento, né, da saída sem necessariamente levantar a tabela lógica. Claro, quando você tem circuitos mais complexos, aí você é obrigado a levantar a tabela lógica. Nós vamos fazer isso também na próxima aula, tá? Bom, mas por enquanto nós temos aqui a nossa propriedade da distributiva, tá? E para mostrar que isso aqui é equivalente, o que eu vou fazer? Agora eu vou implementar a função lógica como se eu tivesse aplicado a distributiva aqui nessa primeira função lógica, não é isso? Que é exatamente esse circuito aqui, tudo bem? Veja, eu tenho A AND B, eu tenho A AND C e eu faço OR entre os dois, não é isso? Então, lembra, como é que funcionava o nosso circuito? Veja, eu tenho que ter a minha entrada C acionada, não é? Aqui já fica um pouco mais difícil de fazer aquela análise que eu fiz. Se eu tiver o A ligado, eu consigo acionar a minha saída tanto se o B for nível lógico 1, quanto se o C for nível lógico 1. Né? Com A desligado, não tem o que eu faça com B e com C que permita com que eu acione a saída. Tá? Fica um pouco mais difícil de visualizar isso dessa forma, mas o A manda. Não é? Quando o A é 1, tudo bem? Aí basta que o B ou o C sejam 1 para minha saída ser nível lógico 1. Tá? Então você vê que esse circuito ele é igual ao circuito anterior. Eu vou mostrar para vocês que não, ele não é igual, mas ele é equivalente. Não é? Igual, ele não é. Tanto que, veja, nesse primeiro circuito que nós fizemos, nós usamos quantas portas lógicas? Nós utilizamos 2 portas lógicas, não é? E aqui nós utilizamos quantas? São 3 portas lógicas. Então veja, se eu fosse pensar do ponto de vista de custo, de tamanho de circuito, né? Porque, veja, eu tenho que colocar esses componentes numa placa, não é? Cada componente, cada porta lógica vai ocupar aí um espaço, não é? E então, se eu for pensar em termos de custo, de número de componentes, de repente estar utilizando alguma coisa que poderia estar sendo utilizada para uma outra função, não é? Então, é lógico que eu vou escolher usar o circuito com menos portas lógicas, não é isso? Tá? Então, é importante nesse momento perceber que dependendo de como eu articulo essas identidades, postulados e o teorema de De Morgan, dependendo de como eu articulo, eu consigo simplificar a implementação do meu circuito. Então, eu vou gastar menos solda, eu vou gastar menos fio, eu vou gastar menos componente, né? E é isso que nós vamos fazer aqui também nas próximas aulas. Nós vamos pegar uma função lógica, nós vamos pegar um determinado comportamento, uma tabela da verdade, e nós vamos tentar extrair dessa tabela da verdade, desse comportamento do circuito lógico, né, a forma mais simples possível de implementar esse circuito, tá? Que é extremamente conveniente para nós, tanto ter esse circuito mais simplificado, quanto saber como fazer para simplificar, né? Então é isso que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Então, aí eu tenho algumas identidades auxiliares, tá? E é aqui que eu já começo a articular os meus conhecimentos, veja. Então, eu tenho que A
OR AB, e veja que o A ele aparece aqui, e o A aparece como um termo da multiplicação, não é isso? Então, isso resulta, se eu me deparar com essa situação numa expressão lógica, eu posso trocar esses elementos simplesmente por A, tá? Da mesma coisa que A AND 0, você sabe que é 0? Então, A OR A AND B, né? Eu sei que é A, tá? E, bom, essa identidade auxiliar é fácil de visualizar, né? Veja, eu posso pensar o seguinte, bom, se o A for 1, esse segundo termo aqui para mim não importa, não é? Porque o A é 1. Agora, se o A for 0, veja, aí esse primeiro termo aqui vai ficar dependendo do segundo termo do OR, não é? Só que eu tenho aqui 0 vezes alguma coisa. Né? Então, 0 vezes alguma coisa vai ser sempre 0. Então, você concorda que se o A for 1, a minha saída é 1. Se o A for 0, a minha saída é 0. Então, eu posso resumir, vamos dizer assim, essa função lógica simplesmente a A, não é? Da mesma forma, veja, usando o mesmo raciocínio, eu consigo analisar que A OR A barrado B vai ser sempre A OR B. Por quê? Bom, quando A for 1, eu tenho um OR aqui, então não importa para mim o resultado dessa função lógica, não é? Agora, se o A for 0, aí este A barrado vai ser 1. Né? Agora, perceba, se o A for 0, como isso aqui é uma porta OU, né? Se o A for 0, eu vou depender apenas desse termo, né? Da minha soma, do meu OR. Tá? E quando o A é 0, isso aqui é sempre 1. Então, quem vai importar para mim é o B. Tá? Então, a minha resposta é ou A ou B. Se A for 1 ou B for 1, eu tenho 1 na saída. Tudo bem? Bom, e aqui, a terceira identidade, eu tenho que A OR B AND A OR C é igual a A OR BC. Nesse momento, veja, já fica um pouco complicado de fazer isso aqui assim de cabeça, né? Perceba que eu agora eu vou ter, para poder chegar nesse resultado, eu tenho que articular todas essas propriedades, né? Toda a identidade, o postulado, eu tenho que articular esses conhecimentos para poder chegar nesse resultado, tá? Então, como é que eu consigo sair de A OR B AND A OR C e chegar no resultado A OR BC? Veja. Então, primeiro eu tenho aqui o meu desafio, não é isso? Depois, o que eu faço? Bom, eu posso imaginar o seguinte. Se eu imaginar que A OR B é X, seja o que for, vamos transformar isso daqui em X, não é? X vezes A mais C, não é? Eu posso aplicar a distributiva, fica AX, A vezes X, não é isso? Mais C vezes X. Tudo bem? Que é justamente o que eu tenho aqui. Só que aí eu pego o X e troco outra vez por A mais B, né? Eu uso o X apenas como um auxiliar, uma ferramenta ali, né? Então eu vou ter A mais B vezes A mais A mais B vezes C. Eu apliquei a distributiva. Tudo bem? Bom, agora eu vou novamente aplicar a distributiva. Eu vou fazer A vezes A vezes B, C vezes A e C vezes B. E eu vou ficar com AA, AB, AC, BC. Tudo bem? Bom, AA aqui não é A ao quadrado. Né? Lembra lá quando eu expliquei a propriedade da multiplicação, não é? Então, eu tenho, se A AND a minha saída vai ser A. Tá? Então, eu posso trocar isso daqui apenas por A. Não é? Aí eu tenho esses outros elementos, onde esses... Veja, esses três primeiros elementos, eu tenho o A,
Eu tenho o AB e o AC. Então, eu consigo colocar eles em evidência. Eu consigo pôr o A em evidência, né? Então, veja, A dividido por A é 1, não é? AB dividido por A é B. AB dividido por AC dividido por A é C. Não é isso? Se eu dividir todos os termos por A, eu posso multiplicar por A. Não é? Então, A que multiplica 1 vai ficar A. A que multiplica B vai ficar AB. A que multiplica C vai ficar AC. Não é isso? Então, eu posso manipular esses três elementos e eu vou ficar com esta situação. Tá? Agora, no que isso me ajuda? Veja, eu tenho 1 OR B OR C. Você concorda que isso daqui é 1? Não é? Porque eu tenho 1 fazendo OR com qualquer que seja as minhas outras entradas, isso aqui vai ser sempre 1. E eu tenho o A AND esse 1. Então eu consigo, veja, resumir esse A AND 1 a apenas A. E aí eu vou ter a minha resposta, A OR BC, que é justamente a resposta da identidade que eu havia mostrado para vocês no começo dessa demonstração. Tá? Então, essa habilidade em simplificar as expressões lógicas utilizando o que nós chamamos de álgebra de Boole, não é? Porque ela não é igual, ela não é exatamente igual à álgebra que nós utilizamos na matemática com números em base 10, tudo bem? Então, essa álgebra que nós utilizamos com números binários, ela tem algumas propriedades. Por exemplo, ela não tem o A ao quadrado, não é? Então, ela tem algumas propriedades que são essas propriedades que eu acabei de apresentar para vocês, tá? Então, com um pouquinho de treino, né, pegando alguns exercícios para fazer, você vai conseguir pegar uma função lógica que é dada e simplificar ela de tal forma a chegar num resultado mais simples, tudo bem? Utilizando, justamente fazendo essas articulações, né? Veja, deixa eu... Veja, eu coloquei aqui do lado as propriedades que eu usei. Então, propriedade distributiva, o A AND A é uma identidade, não é isso? Utilizei a propriedade distributiva aqui de novo, né? Só que ao contrário, eu coloquei em evidência, não é isso? E depois eu utilizei aqui, por exemplo, na terceira linha, a propriedade da adição, né? Onde 1 em OR BC é 1. Tá? Então, veja, eu estou articulando essas identidades e postulados que eu apresentei para vocês até agora. Perfeito? Então, a última parte é talvez a parte que seja mais simples, ela não é muito intuitiva, mas vocês vão conseguir entender isso aqui com uma certa rapidez. Tudo bem? Antes disso, veja, eu implementei esse circuito do A OR BC. Né? Como é que eu implementaria? Eu cheguei nessa função simplificada, então como é que eu faço? Bom, primeiro eu vou executar aquilo que tem prioridade, que é o A AND C. Tá? Eu precisaria desse parênteses, veja, nessa situação eu não precisaria, mas eu aconselho você a utilizar. Né? Vamos deixar claro o que é que tem prioridade na função. Não é isso? Então, eu faço A AND C, ou B AND C, depois eu faço OR com A. E aí eu tenho na minha saída A, OR, BC. Lembrando que é importante, ao analisar estes circuitos, você ir escalonando, não é? As funções de tal forma que depois no final você chega na função completa, tá? Porque alguns circuitos complexos você vai ter que montar a tabela da verdade e não adianta você querer analisar apenas a saída, né? Talvez você tenha que fazer em partes. Então, primeiro você faria o B AND C, né? Bom, o A você não precisaria fazer nada, bastaria olhar a coluna do A, não é? Mas aí, com certeza, você vai ter que gerar essa função na saída. Então, existe uma técnica que nós vamos ver também para resolver, para montar, né? Porque eu posso pedir, monte a tabela da verdade deste circuito. Né? Então, como é que você vai montar essa tabela da verdade? Bom, primeiro você vai olhar que eu tenho 3 entradas, você vai montar todas as combinações, né? A combinatória de todas essas entradas.
E depois você vai analisar A0, B0, C0. Qual é a resposta na saída? Então, tem vezes que você consegue fazer isso direto. E tem vezes que você tem que analisar as funções que são prioridade primeiro, para depois ver qual é o resultado delas em conjunto. Tá? Mas isso a gente também vai fazer no segundo momento. Agora é interessante a gente comentar sobre o Teorema de De Morgan. Então, o que é o Teorema de De Morgan? Veja, quando eu tenho A AND B, veja, isso aqui é uma NAND, não é isso? Quando eu tenho uma NAND, essa NAND, eu consigo dizer que ela é equivalente a A barra OR B barra, né? Lembra? Eu comentei com vocês que a NAND não é igual uma NAND com entradas invertidas. Mas uma NAND, ela é equivalente a uma OR com as entradas invertidas. Se você pegar as duas tabelas da verdade, você vai perceber que é exatamente igual. Tá? O resultado é exatamente o mesmo. Tudo bem? E o contrário também vale. Então, o A OR B, né, que seria uma porta NOR, eu posso trocar essa porta NOR por uma porta AND com as entradas invertidas, que dá exatamente o mesmo resultado. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês que eu tenho essa simulação aqui. Ó. Veja, eu tenho aqui, quando eu aperto A, não é? Da minha porta AND com as entradas invertidas, olha lá, eu aperto A, o LED apaga. Eu aperto B, o LED apaga. Eu aperto os dois, o LED continua apagado, não é isso? Agora eu tenho aqui a minha porta NOR. Quando eu aperto A, o LED apaga. Quando eu aperto B, o LED apaga. Quando eu aperto os dois, o LED não acende. Então, o funcionamento desses dois circuitos é equivalente. Tá? Da mesma forma, se eu tenho uma porta OR com as entradas invertidas, então como é que é o funcionamento desse circuito? Veja, ó, eu liguei o A, a minha saída continua ligada. Eu liguei o B, a minha saída continua ligada. Eu liguei A e B e é a única condição onde meu LED apaga, não é isso? Vamos ver como é que funciona isso com uma porta NAND. Eu aciono A, meu LED não apaga. Eu aciono B, meu LED não apaga. Eu aciono A e B e aí o meu LED apaga. Tá? Então, veja, essa é o funcionamento, não é? É equivalente, tá? Então, sempre que eu encontrar na minha expressão, né, tem uma função lógica, eu consigo, às vezes é interessante para mim, em vez de usar A AND B barrado, em vez de usar uma NAND, eu posso usar uma OR com duas entradas barradas. Isso me ajuda a simplificar o circuito. Tudo bem? Então, de uma forma mais... Eu não gosto de dar esse tipo de toque, esse tipo de conselho, como é que fala? Lúdico, né? Mas é inevitável a gente fazer esse tipo de associação, tá? Então, funciona assim, olha. Para quem não conseguiu decorar isso daqui, talvez fique mais fácil se você pensar da seguinte forma. Eu tenho o A e o B e tem um telhadinho aqui em cima, não é isso? Alguém vem e joga uma pedra. Quando joga a pedra, o que acontece? Inverte, né? Não é bem inverte, mas vamos colocar dessa forma. Inverte a função lógica. E o A fica com o seu telhadinho, o B fica com o telhadinho e a função lógica inverte. A mesma coisa acontece se você tem A e B com o telhadinho. A e B no telhadinho, vem uma pedra, quebra o telhadinho, separa o A e o B, cada um fica com o seu telhadinho, mas muda a função. Né? Inverte a função. De AND de OR vai para AND. E de AND vai para OR. Tudo bem? Então, se ficar mais fácil desse jeito, você fica imaginando ali um meteoro vindo ali, ó. E quebrando aqui o seu telhadinho, separando as entradas A e B e invertendo a função lógica, tá? Então isso aqui vai ser extremamente útil para a gente simplificar os circuitos através da álgebra de Boolean, tá? Então esses eram os postulados, as identidades e o teorema de De Morgan que nós precisávamos aí demonstrar para vocês. E uma forma que nós podemos demonstrar esse teorema é justamente apresentando o circuito e mostrando que o funcionamento é equivalente, tá?
Bom, pessoal, agora nós temos uma outra situação, uma expressão lógica interessante aqui para analisar, né? Veja, eu tenho um circuito que ele vai resultar na expressão lógica A AND B barra OR A barra AND B, tá? Então, esse circuito, ele é um circuito especial para nós, tá? Nós chamamos esse circuito de porta-Shor, tá? Então, na verdade, é quase uma porta OR, mas é uma porta OR especial, tá? Nós chamamos ela de XOR ou XOR, tá? E nós representamos essa porta lógica, veja, nas expressões lógicas, nós representamos as entradas, né? Em vez de usar o símbolo da OR, nós usamos o símbolo de mais dentro de um círculo, tá? Então, A XOR B, eu coloco o símbolo do OR dentro de um círculo e a porta lógica, o desenho a representação gráfica, né? O símbolo dessa porta, ele é parecido com a porta OR. A diferença é que ele tem uma outra linha aqui, né? Essa barriga, esse abaulado aqui, ele tem uma outra linha e é daqui que saem os terminais, tá? Então, essa é a porta Shor. Tudo bem? Aqui eu tenho a montagem dessa porta Shor. Então, eu tenho duas portas AND, não é isso? Eu tenho uma delas entra o A, na outra entra B barrado. Já na outra porta AND, eu tenho o A barrado e o B, não é isso? Bom, então, depois que eu tenho essas duas ANDs, eu faço uma OR entre elas, não é? E aí eu obtenho essa expressão, tá? Que essa expressão, se eu utilizar este circuito e usar esta porta aqui no lugar desse circuito todo, eu vou ter exatamente o mesmo resultado. É o resultado equivalente, tá? Então, como ela funciona? Vamos ver ela funcionar. Eu tenho o A, veja, as duas entradas estão em nível lógico baixo, a minha saída é em nível lógico baixo, certo? Quando eu ligo a entrada A, meu nível lógico da saída vai para nível lógico 1, tudo bem? Se eu ligo a entrada B, também. E até aqui ela é muito parecida com a porta OR, não é? Mas o que acontece? Quando eu ligo o A e o B, veja, a minha saída ela apaga, tá? Então essa porta lógica, ela é muito utilizada, essa lógica, né? Ela é muito utilizada para fazer soma de números binários, tá? Porque se eu somar um número binário 1 mais 1, não é 1, né? Na soma, 1 mais 1 é 0, e aí eu sou obrigado a criar mais uma coluna. E essa coluna vai de 0 para 1, tá? Mas, bom, a gente vai chegar nisso no curso, mas veja que a lógica Shor é muito importante, tá? Agora, interessante, né? Tratar isso nesse momento é interessante justamente por causa do De Morgan, né? Veja, como é que eu saio da porta Shor, tudo bem, e vou para a porta XNOR. O que é XNOR? É a porta Shor, só que invertida, tá? Então, o símbolo da porta Shor invertida é justamente o símbolo da Shor, só que com uma bolinha na saída, tá? Então, como é que eu represento a Shor? A função Shor é um círculo com um ponto no meio, B. Então, essa é a representação na função lógica, essa é a representação em diagrama em bloco, né? Como é que eu consigo essa função através das portas AND, OR e NOT, né? Então, se eu fizer A barra AND, B barra, e fizer um OR com A AND B, eu consigo a porta XNOR, que é o inverso, não é, da porta XOR. Tá? Então, como é que ela funciona? Veja, meu LED está ligado, né? Se eu ligo o A, ele apaga. O B, ele apaga. Se eu ligo o A, ele apaga.
Agora, se eu ligar as duas, a minha saída volta a ficar em nível alto, tá? Então, essa porta, ela também é conhecida como porta coincidência. Por quê? Porque se as duas entradas estiverem desligadas, eu tenho nível lógico alto. Se as duas entradas estiverem ligadas, eu tenho nível lógico alto. Então, eu só vou ter nível lógico baixo caso uma ou a outra estiver desligada, tá? Então, é assim que funciona a porta XNOR, tá? Agora, como é que eu analiso isso, né? Através do teorema de De Morgan, dos postulados e das identidades que nós aprendemos na aula de hoje, né? Então, veja, eu tenho a porta short, não é? O que que é? É a barra, a gente sempre está acostumado a falar, né? A barra B, or AB barra. É A barra B, or B barra. AB barra. Não é isso? Bom, para que eu consiga a expressão XNOR, o que eu preciso fazer? Eu pego a minha saída da porta short e inverto, certo? Então, seria o equivalente a passar uma barra por cima da minha expressão lógica da porta short, tá? Então, bom, o que nós aprendemos em De Morgan, não é isso? Quando eu rompo, quando eu separo esse telhado, né? Essa inversora, não é isso? O que acontece? A minha função lógica inverte, tudo bem? E aqui, veja, eu não coloquei os parênteses, mas como é que é feita a prioridade? Veja, como eu tenho esta barra aqui, então primeiro eu preciso executar essa lógica do A barra end B, para depois o resultado inverter. Então, esta barra, ela está tendo a mesma... Além de indicar para a gente que houve vai haver uma inversão, não é, desta lógica aqui, além de indicar isso, ela está me dando também a prioridade. Ou seja, eu preciso fazer primeiro esta multiplicação. Eu não posso multiplicar, por exemplo, o B com o A, certo? Porque o B está em cima desta barra aqui, que ela está sobre o A barra e o B. Então, se eu tenho... isso aqui são 3 multiplicações, certo? Mas por conta dessa inversora, eu sou obrigado a dar prioridade primeiro para esta função, né, depois para esta função, e do resultado dessas duas é que eu faço a AND. Tá? Então, a barra, às vezes, em certas situações, ela também indica prioridade na execução da função lógica. Tá? Muito bem. Dito isso, então eu troquei eu rompi aqui, né, o telhadinho, troquei aqui o símbolo do mais pelo símbolo do vezes, né, de OR para AND. E aí eu vou fazer a mesma coisa com as variáveis, tá? E aí sim, aqui eu coloquei o que? Os parênteses. Né? Por que eu coloquei os parênteses? Para manter a prioridade, porque eu primeiro preciso executar essa função. Então, quando eu rompo aqui essa inversora, a minha multiplicação se transforma numa soma, não é? Meu end se transforma no OR. Tá? E aí, o que eu tenho? Eu tenho A com 2 barras, e nós vimos que o A com 2 barras, o inverso do inverso é o verso, não é? Então, eu reescrevi essa expressão lógica como sendo A, né? Que A barra barra é A. B barra, não é? Porque ele ficou com aquela parte da barra que nós quebramos aqui. Aqui o B é a mesma coisa, é B barra barra, então é B. E o A ficou com a barra que quebrou. Não é isso? Agora, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso rearranjar esses termos, né? Por quê? Porque eu vou aplicar a distributiva. Então, de novo, eu considero isso aqui como se fosse x, então fica x vezes a barra e x vezes b. E aí eu substituo o x pelo que ele era inicialmente, não é? Então, a mais b barra, end a mais b barra, end b. Novamente eu aplico a distributiva. Então, eu vou ficar com a barra mais b a barra mais a, né? Agora aqui do AB, né? Eu aplico a distributiva com o B aqui, vou ficar com AB. E aqui eu vou ficar com B barra B. Então, veja, o A end A barra, isso aqui vai dar sempre 0, né? O B end B barra
também vai dar 0. 0 mais qualquer coisa é sempre 0. Então, eles somem esses dois termos. E eu vou ficar com o quê? Com o B barra A barra, né? Então, seria o AND do B barra A barra, ou eu posso trocar, inverter a ordem, né? Que a ordem dos fatores não vai alterar aqui a minha porta AND. Então, pode ser A barra B barra OR AB, tá? Que é justamente o circuito que eu tenho aqui, né? Ó, A barra B barra, né? AB, dois ANDs, não é? E aí isso vai para uma porta OR, tá? E eu tenho a minha porta XNOR, tá? Então essa aqui é uma aplicação direta das propriedades que nós acabamos de estudar. E eu aproveito para apresentar para vocês a porta lógica XOR e a porta lógica XNOR. Então, na próxima aula, nós vamos começar a trabalhar de uma forma mais teórica nesses circuitos e depois nós vamos comparar, né? Se o meu circuito simplificado, ele é equivalente, porque igual nunca vai ser, né? Porque esse é o nosso objetivo, é fazer alguma coisa que é mais complexa, se tornar uma coisa mais simples, com menos portas, mas que tenha o mesmo resultado, né? Então, nós vamos pegar circuitos, funções lógicas mais complicadas, mais complexas, nós vamos transformá-las em funções mais simples, né, através desse conhecimento que foi desenvolvido nessa aula, ok? Espero vocês no próximo vídeo e até!